Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Se Liga na História. Já parou para pensar no que seus antepassados de 8.000 anos atrás colocavam no prato? Não tinha pizza, não tinha hambúrguer, nem arroz de forno, mas tinha muita criatividade e uma conexão profunda com a natureza. Na China pré-histórica, enquanto algumas comunidades começavam a plantar painço nas terras áridas do norte, outras já cultivavam arroz nos pântanos do sul. E a carne? A carne vinha de porcos que eles mesmos criavam, mas também de veados caçados na floresta e, acredite se quiser, de cachorros. Hoje a gente vai abrir o livro de receitas do Neolítico chinês e descobrir o que realmente se comia há 8.000 anos. Prepare-se para uma refeição cheia de história. Há cerca de 8.000 anos, a China já se dividia em duas grandes regiões agrícolas, cada uma com sua própria personalidade culinária bem definida. Essa divisão geográfica e climática deu origem a duas tradições alimentares que moldariam o futuro do país. No norte, no vasto e amarelado planalto de Loess, uma terra mais seca e fria, o rei indiscutível era o painço, também conhecido como milheto. Duas variedades se destacavam: o painço foxtail, mais comum, e o broomcorn. As comunidades neolíticas aprenderam a plantar, colher com foices de pedra e processar esse grão incrivelmente resistente. Ele se transformava na base da alimentação, o pão de cada dia, ou, mais precisamente, o mingau de cada dia, uma fonte de energia confiável e nutritiva. Enquanto isso, no sul, banhado pelas águas quentes e úmidas do rio Yangtze, o cenário era completamente diferente. Ali, em meio a pântanos e planícies alagadas, um outro grão estava começando sua jornada: o arroz. O futuro alimento base de bilhões de pessoas dava seus primeiros passos como planta domesticada. Sítios arqueológicos como Remudu revelam que, há 7.000 anos, o arroz já era cultivado de forma intensa. No entanto, a caça e a coleta de alimentos silvestres ainda eram absolutamente fundamentais para a sobrevivência. O arroz era um complemento valioso, mas ainda não a única fonte de sustento. E a dieta ia muito além dos grãos. Tubérculos como o inhame, diversas castanhas e, surpreendentemente, as bolotas, as sementes dos carvalhos, eram coletados em enormes quantidades. Ricas em amido, as bolotas precisavam ser processadas para remover os taninos amargos, mas se tornavam uma fonte de carboidrato essencial, uma reserva estratégica para épocas de escassez. Além delas, um cereal silvestre chamado lágrimas de Nossa Senhora, um parente distante do milho, também era colhido e aparece com frequência nos registros arqueológicos, mostrando a diversidade do cardápio da época. Quando pensamos na dieta dos primeiros agricultores da China, a proteína animal era um pilar fundamental, vinda de várias fontes. Mas se houvesse um astro principal nesse cardápio, seria, sem dúvida, o porco. A análise de isótopos estáveis, uma técnica que lê as assinaturas químicas deixadas pela dieta nos ossos, confirma que tanto em humanos quanto nos próprios animais, o porco já era a carne mais consumida. Esse processo de domesticação, que transformou o temível javali selvagem no porco doméstico, aconteceu de forma independente em várias partes da China. Esses animais se tornaram a base da alimentação, uma verdadeira revolução na segurança alimentar. Eles se reproduziam muito mais rápido que o gado, por exemplo, e tinham uma dieta flexível, comendo de tudo, inclusive os restos das plantações e da cozinha humana. Era uma simbiose perfeita. Os humanos forneciam restos de comida e proteção, e os porcos forneciam carne e fertilizante. Mas o cardápio não se limitava ao chiqueiro. A caça, uma herança de milênios, ainda era absolutamente fundamental para a sobrevivência. As florestas ao redor das aldeias eram ricas em vida selvagem. Cervos, veados, eram um alvo comum e abundante, mas os caçadores também perseguiam javalis, lebres e aves, usando lanças e arcos com pontas de pedra polida. A pesca também era crucial, especialmente nas planícies do sul,
cortadas por rios e repletas de lagos. As águas forneciam uma quantidade enorme de peixes de água doce, caranguejos e moluscos, como caracóis e mariscos, que eram facilmente coletados e representavam uma fonte de proteína constante e confiável. E agora, vamos a um fato que, para a nossa sensibilidade moderna, pode ser um pouco chocante. O cachorro também fazia parte do menu. Assim como os porcos, os cães domésticos, descendentes dos lobos, foram criados e consumidos em várias partes da China neolítica. Evidências arqueológicas, como ossos com marcas de corte encontrados em potes de cerâmica, não deixam dúvidas. Eles não eram apenas parceiros de caça ou guardiões da aldeia. Em um mundo onde cada caloria contava, eles também eram uma fonte de proteína. Era uma relação puramente utilitária, muito distante da conexão emocional que temos com nossos pets hoje. Para equilibrar a dieta, a coleta de frutas e vegetais era essencial. Nozes, avelãs e pinhões eram coletados e estocados para os meses frios. E as frutas? Pêssegos e damascos silvestres, bem menores e mais amargos que os de hoje, já eram apreciados. Eram doces, mas também uma fonte de vitaminas. Nos pântanos e lagos do sul, uma iguaria especial. As raízes de lótus e as castanhas d'água, water chestnuts. Esses vegetais aquáticos eram coletados e se tornaram parte importante da dieta, oferecendo texturas crocantes e sabores únicos, além de carboidratos. Mas ter os ingredientes era apenas o começo. A grande pergunta é: como se cozinhava tudo isso? A resposta está em uma das maiores invenções da humanidade: a cerâmica. Antes dela, as opções eram limitadas a assar sobre o fogo. Com a criação de potes de barro resistentes ao calor, uma verdadeira revolução culinária começou. Surgiram tigelas para servir, potes fundos para cozinhar e até panelas com alças, mostrando uma sofisticação crescente. A cerâmica permitiu cozinhar os alimentos de formas completamente novas e muito mais eficientes. Os grãos, agora a base da dieta, eram cozidos lentamente em água dentro desses potes, resultando em mingaus nutritivos, como o ancestral do famoso congee chinês, e sopas substanciosas. Além de ferver, eles desenvolveram técnicas engenhosas de cozimento a vapor, usando panelas especiais com fundo perfurado, chamadas yan. Isso permitia cozinhar alimentos de forma mais delicada, preservando sabores e nutrientes. Claro, antes de ir para a panela, os grãos selvagens e os primeiros cultivos precisavam de um preparo intensivo. O primeiro desafio era remover as cascas duras e indigestas. Para isso, eles usavam uma tecnologia simples, mas eficaz: pilões e almofarizes de pedra. Era um trabalho braçal e demorado, que exigia força e paciência para quebrar as cascas e moer os grãos grosseiramente. Mas as técnicas eram rudimentares, e o resultado, imperfeito. Muitas vezes, o grão era consumido com parte da casca ainda presa, o que resultava numa refeição de textura mais rústica e fibrosa. Isso não só exigia uma mastigação mais vigorosa, como também impactava a digestão, tornando a extração de energia um processo mais lento para o corpo. Assim, a culinária neolítica chinesa se consolidou em dois grandes eixos. No norte, uma dieta robusta baseada em painço, carne de porco e caça. No sul, uma alimentação mais diversificada com arroz, peixes, frutos do mar, tubérculos e vegetais aquáticos. Cada região adaptou suas técnicas de cozimento aos ingredientes que tinha à mão. Essa dieta, muito mais calórica e segura, rica em carboidratos complexos e complementada por proteínas, foi o motor que permitiu que a população crescesse como nunca antes.
Foi o combustível que sustentou a transição de pequenos bandos para as primeiras vilas permanentes, a criação de excedentes, o surgimento de elites e, finalmente, a complexa tapeçaria que chamamos de civilização. A mesa neolítica chinesa era muito mais variada do que a gente imagina. Era uma dieta de adaptação, de experimentação, onde cada região usava o que a natureza oferecia, do painço do norte ao arroz do sul, do javali caçado ao porco criado no quintal, das bolotas amargas aos pêssegos silvestres. Cada refeição era um passo na longa jornada que nos trouxe até aqui. Da próxima vez que você comer um prato de arroz ou um pedaço de carne de porco, lembre-se, essa história começou há 8.000 anos. Gostou de conhecer o cardápio dos nossos ancestrais? Então deixa aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas refeições históricas. Me conta nos comentários, o que você achou mais curioso ou estranho nessa dieta? Você comeria um mingau de painço com carne de cachorro? Vou adorar ler suas opiniões. Compartilha esse vídeo com a galera que adora história e gastronomia. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!